aqui é o professor André, diretamente do Laboratório de Anatomia Humana da UFMS CPTL, campus de Três Lagoas. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a cavidade torácica. Bom, não vou falar sobre tudo que tem dentro da cavidade torácica em um vídeo só, mas eu vou dividindo isso em alguns vídeos. O foco da aula de hoje é nós observarmos o conteúdo da cavidade. Quais são as estruturas que compõem a cavidade torácica? Nos outros vídeos nós vimos sobre a parede torácica, que são as estruturas que revestem, que fazem limite, que movimentam. Hoje nós vamos explicar sobre o que está lá dentro. Eu vou me utilizar desse equipamento que eu consigo, é como se fosse um corpo humano, fatiado em fatias bem fininhas, tá bom? E aí eu consigo ter uma resolução bem interessante das estruturas anatômicas. É claro que não é algo assim, é uma resolução perfeita, mas é muito próximo da realidade, acaba ajudando bastante a entender a questão de reconstrução em 3D, né, de como que as estruturas se comportam, como elas estão, com quem elas se relacionam, e isso é um passo fundamental para a clínica. Bom, primeiramente nós temos que nos situar. Qual que é o lado direito e qual que é o lado esquerdo do nosso cadáver, né? Bom, primeiramente, esse lado aqui que eu estou apontando com o dedo esquerdo é o lado esquerdo do cadáver, tá bom? E esse lado que eu estou apontando aqui com a mão direita é o lado direito, tá? Então esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito. Então eu vou ter estruturas que vão aparecer mais de um lado e outras que vão aparecer do outro, como por exemplo o fígado, ó. Olha como o fígado depois ele vai acabar aparecendo bem do lado direito, tá? Muito bem, vocês vamos primeiro dar uma passeada aqui, né, para a gente observar algumas coisas. Primeiramente, nós vamos notar que uma das estruturas que compõe a cavidade torácica são os pulmões. Os pulmões mais o tecido de revestimento que está ao redor deles, que nós vamos chamar de pleura, certo? A pleura é uma túnica serosa, como outras túnicas que tem no corpo humano, como o pericárdio, o peritônio. Ela tem duas faces, uma face que recobre a parede torácica, tá? Onde está localizado os pulmões, e ela vai ter um rebatimento sobre a víscera, que nós vamos chamar de pleura visceral. Mas primeiro eu quero que vocês observem o seguinte, façam uma observação. Nesse cadáver aqui que está no plano antero-posterior, né, nós conseguimos notar o seguinte, os limites da cavidade torácica, ó, né? Então eu vejo que ela vem daqui desde acima do que a gente chama de abertura superior do tórax, que é esse limite aqui onde nós temos a clavícula, tá? E o seu limite mais inferior vai ser o músculo diafragma. E o músculo diafragma ele não é um músculo plano, ele não tem uma forma plana. Ele tem uma forma como se fosse uma cúpula. Bom, então até para ajudar, né? Ele tem uma forma como se fosse uma cúpula. Vou arrastar aqui. Então a gente consegue notar, por exemplo, esse é o pulmão direito, ó, e esse é o fígado, né? O fígado, a grande maior parte dele está do lado direito, né? Seu lobo direito é bem grande. E do lado esquerdo eu tenho o estômago aqui. E por cima deles, de fígado e de estômago, eu tenho o músculo diafragma. Então dá para perceber que ele forma uma cúpula sobre essas estruturas. Inclusive é ele que apoia a base dos pulmões. Bom, pulmão esquerdo e o pulmão direito. E eu noto que a região mais alta, ou o ápice dos pulmões, ele ultrapassa a cavidade torácica, sabe, a abertura superior do tórax, e vai ter relação quase na base do pescoço. Bom, inclusive sobre ele, sobre essa região mais alta, existe uma estrutura que a gente chama de, eu estou descendo, de membrana subpleural. Ela fica acima das pleuras, né? E ela recobre o ápice dos pulmões. Bom, muito bem. Ajuda meio que a prevenir lesão ali. Dá para perceber nesse cadáver aqui também os limites da cavidade torácica. Esse aqui nós estamos vendo num plano de medial para lateral, tá bom? Ou de lateral para medial, que a gente chama de plano sagital. Tá bom? Nesse plano sagital eu também noto aqui, ó, pulmão ocupando
o pulmão direito, ocupando a cavidade torácica, tá? E por baixo dele, na base, nós temos o músculo diafragma, e logo abaixo do músculo diafragma nós temos o fígado, certo? E nessa secção aqui que nós vemos, que é uma secção transversal, que é esse plano aqui, eu estou observando de superior para inferior e de inferior para superior. Bom, conforme eu vou descendo, ó, nós vamos descendo, vou notando que o pulmão vai realmente ocupando grande parte dessa cavidade. Já noto que o tórax internamente é dividido em duas cavidades aí, que é a cavidade pulmonar esquerda e a cavidade pulmonar esquerda, e começo a perceber na linha mediana um acúmulo de estruturas. Esse acúmulo de estruturas eu vou chamar de mediastino. Tá? O mediastino são essas estruturas que estão na linha mediana, que vão ter relação de proximidade com os pulmões, bom? Porém estão separadas dele, tá? Então, por exemplo, os pulmões estão ao redor ali, desses grandes vasos ou de outras estruturas que passam pelo mediastino em direção à cavidade abdominal, mas eles não fazem uma relação direta com essas estruturas. A única estrutura que vai ter relação, que está aí e que tem relação direta são os brônquios, por exemplo, que vão fazer parte da via de transporte de oxigênio em direção aos pulmões e de transporte da saída do CO2. Bom, ele transporta o ar, né? De ida e volta. Muito bem, eu vou descendo um pouquinho mais, eu começo a notar que esse mediastino, ele não é só ocupado pelos vasos sanguíneos, ó. Tem muitos tubos, esses tubos, grande parte deles são os vasos sanguíneos. Eu vou ter também uma massa muscular ali formada por 4 câmaras. Eu já consigo ter uma certa distinção e eu vou chamar de coração, tá bom? Então, o coração, por exemplo, é uma das estruturas que também ocupam o mediastino, tá? Inclusive, dá até para ver aqui algo que é bem interessante, é bem difícil da gente encontrar em algumas secações. É esse ligamento entre esse tecido que está ao redor aqui do coração, que nós vamos chamar de pericárdio, que é uma outra serosa que está dentro da cavidade torácica, mas no mediastino. Tá? Ele está se ligando no osso externo, aí forma um ligamento aqui, que é ligamento externo pericárdico. É bem difícil de se encontrar, de se visualizar essa estrutura, justamente porque na hora que você vai abrir o cadáver, você acaba abrindo o corpo do osso externo e acaba perdendo ela. Bom, muito bem, tem mais outras estruturas que eu consigo notar aqui, né? Então eu noto que o coração tem uma disposição do seu arranjo mais para o lado esquerdo, tá? Então ele é voltado, o seu ápice vai ali se voltar para o quinto espaço intercostal e vai ter ali, inclusive é onde eu consigo observar grande parte do seu batimento cardíaco, né? Então o coração ele tem essa forma mais disposta para o lado esquerdo, vai ocupar ali, então o quinto espaço você consegue visualizar o que a gente chama de ictus cordis, que é essa contração do músculo cardíaco do quinto espaço intercostal, muito próximo da linha clavicular, certo? Muito bem. O que mais que eu consigo notar aqui também? Então eu vejo que o pulmão direito ele tem um espaço maior do que o pulmão esquerdo. Isso é certo pelo próprio desenvolvimento. O pulmão esquerdo ele ocupa uma massa menor porque ele tem que alojar o coração, está mais próximo a ele. Bom, eu consigo notar que o pulmão direito ele tem um maior espaço, inclusive ele vai ter um lobo a mais que o pulmão esquerdo, ele vai ter 3 lobos, enquanto que o pulmão esquerdo vai ter 2. Eu consigo notar nessa imagem aqui também algo que é muito interessante, que é a pleura, a disposição da pleura.
Então vocês podem notar que aqui nós temos a parede torácica, né? Esses aqui são os arcos costais, né? Porque num plano eu acabo pegando vários arcos costais, tá? Não tem só um, os arcos costais eles fazem um ângulo, certo? E eu consigo notar que existe um tecido de revestimento aqui, ó, da face mais profunda da parede torácica, na verdade já para dentro da cavidade torácica mesmo. E esse tecido de revestimento eu vou chamar de pleura, que é a pleura parietal, tá? Enquanto que a pleura visceral vai ser aquela que vai se prender na víscera, ele vai se prender no pulmão. Inclusive a pleura parietal, ela contorna toda a caixa torácica na face interna, consigo contornar-se toda a cavidade torácica, porém, só onde tem o pulmão, tá bom? Mas na face posterior, ó, eu consigo notar, ó, vem aqui por cima do corpo vertebral, e eu tenho a pleura parietal, ela vai ela é um ponto onde ela meio que vai de um lado para o outro, tá? Então existe um ponto de união entre as pleuras parietais, que é esse ponto aqui que a gente chama de espaço retroesofágico. Olha a pleura parietal aqui, bom? Espaço retroesofágico justamente porque nós temos o esôfago e posteriormente a ele nós temos esse espaço com tecido adiposo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, veias. Somente o sistema ásico está aqui, tá? Que são muito provavelmente serão esses dois vasos sanguíneos, somente esse daqui, muito parecido com uma veia. E aqui nós temos a pleura parietal. Então, nesse espaço retroesofágico eu encontro ela. Por exemplo, bom, eu também noto que a pleura parietal ela contorna a face das costelas, que aí eu chamo de face costal, né, da pleura parietal. E ela vem aqui para a linha média. Aí na linha média ela vai ter outro nome que nós vamos chamar de região posto-mediastinal da pleura parietal, certo? E por fim, a pleura parietal ela vai descendo em direção à cavidade abdominal. Isso que é muito interessante, ó. Os pulmões acabam dentro do tórax, ó. Vocês vão notar conforme eu vou descendo, eu tenho nesse ponto um limite onde eu tenho pulmão direito, um músculo diafragma e logo abaixo eu tenho o fígado. Mas vocês vão notar que a cavidade ela ainda não acaba, ó, tá? É como se a cavidade pleural ela se aprofundasse ainda para dentro da cavidade abdominal, tá bom? Somente na face lateral. Mas ela não vai muito longe, tá? Ela vai até os limites das últimas costelas, tá bom? Mas ali eu formo um outro espaço ali, que é chamado de espaço ou de cavidade posto-diafragmática, certo? Muito bem, e eu já estou dentro aqui da cavidade abdominal, já dá para observar os rins, né? O rim esquerdo e o rim direito. Então, eu subo novamente só para demonstrar essas outras estruturas, para que vocês possam ter uma ideia. Pulmão, ocupando as cavidades pulmonares e o coração do mediastino. Bom, o mediastino que é dividido em dois, o mediastino inferior, que é esse aqui que vocês estão observando, tá? O mediastino inferior ele é dividido em três partes, o mediastino inferior anterior, o mediastino médio e o mediastino inferior posterior. Bom, esse aqui é chamado de inferior médio, tá? Exatamente nessa ordem. Conforme você sobe, e é muito interessante, ó, que nós temos um limite ali, né? O limite vai ser um ângulo, que é o ângulo external, ó. Vou dar um pouquinho mais de zoom. Isso, olha que interessante, ó, manúbrio do externo, ó. Aqui é a articulação entre o manúbrio e o corpo do externo, e eu tenho um limite aqui. E esse limite, ó, é um limite anatômico. Então, se você traçar uma linha aqui, você tem essas estruturas que estão para cima ali, entre o corpo da quarta vértebra torácica e a quinta, para cima eu tenho o que a gente chama de mediastino superior. E o mediastino superior praticamente é ocupado pelos grandes vasos.
os ramos da artéria aórtica e os vasos que vão compor a formação da veia cava superior, mais alguns outros ramos e nervos, tá bom? Que a gente pode comentar na continuidade do vídeo, não dá para mostrar aqui agora, tá bom? E abaixo, então, dessa linha, eu tenho o que a gente chama de mediastino inferior, tá? Então, que a gente chama de plano transtorácico, tá? Acima, mediastino superior, tá dentro do tórax, e abaixo, o mediastino inferior. E o mediastino inferior, o seu limite mais inferior, é claro, é o músculo diafragma, certo? Então, por hora é isso. Deu para dar algumas explicações aqui. O próximo passo agora é passar para a gente encontrar algumas estruturas nas peças anatômicas. Muito obrigado.